nós focamos nosso empreendedorismo, nosso mini treinamento, nos estudos da vida espiritual. E isso, para nós, é o que é o motor, é o motor de condução do que é o propósito maior de Deus e que nós temos que estudar a Bíblia, estudar a palavra. Todas as motivações que residem em nós quanto à responsabilidade do nosso serviço, da nossa vida espiritual. Devemos ter a compreensão, meus amados. O ponto que isso é importante. Este ensino não é um ensino que nos traz tristeza, pelo contrário. É um ensino que nos traz gozo, nos traz alegria, especialmente se nós amamos a volta do Senhor. O que a palavra nos ensina é que nesse tribunal, cada um de nós, cada um responderá pelos seus atos, responderá pelos talentos. Senhores, só para organizar um pouquinho a apresentação, o título desse estudo de hoje é As Evidências do Tribunal de Cristo. É muito importante, bom, tudo da Bíblia é importante, né? E está falando que nós vamos responder pelas nossas obras e pelos nossos talentos. Interessante que as pessoas não entendem que os talentos que elas têm é para servir os outros. Não é para ganhar dinheiro para ir viajar. Ela pode eventualmente viajar. Mas ela tem que trabalhar para servir o outro. Deus deu talento para ela amar o outro, servir o outro, capacitar o outro. E um dia nós vamos ser cobrados disso. Então não adianta ter o cônjuge, né, o casal, tá bonitinho perante a sociedade, ter seus filhinhos também bonitinhos, uma boa formação, com dinheiro no bolso, carro, casa, que viagem, fazer pós-graduação, enfim, ganhar bem. Se isso não for orientado pelo Espírito Santo, é madeira, palha e feno. Quando Jesus Cristo for no tribunal dele ver isso, vai queimar. Porque a obra que nós temos que fazer não é da nossa cabeça, é da cabeça de Cristo. Eu acabei de fazer uma figurinha aí na parte 2. Nós temos que entender isso. Para o bem de termos, e os nossos filhos, e os nossos amigos, a vida eterna. Pelas funções espirituais as quais Deus colocou sobre os nossos ombros. Nosso caráter, toda a motivação com que nós temos servido ao Senhor, com que nós temos agido em relação à nossa devoção espiritual, estará diante de Cristo nesse dia. Por isso essa doutrina é tão importante, amados em Cristo. Nós precisamos saber que o assunto do reino é um dos assuntos fundamentais da doutrina cristã. Posso dizer, de maneira bem superficial, que o assunto do reino envolve 3 esferas: a presente, a futura e a eterna. Eu não vou poder discorrer sobre este assunto, mas eu quero colocar algumas passagens que elas vão acentuar ou pontuar para nós sobre essas 3 esferas. A primeira é a esfera presente, é a esfera que nós estamos vivendo. Desde a vinda do nosso Senhor até a volta do nosso Senhor Jesus, nós podemos denominá-la como a esfera presente. É a esfera que eu e você estamos vivendo agora dentro da nossa geração. Nosso Senhor colocou um texto, fez uma citação linda sobre essa esfera, lá em Lucas capítulo 11, versículo 20. Ele diz assim: se eu, porém, expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então nós podemos aqui tomar apenas esse texto, como eu disse, não vou fazer uma exposição sobre este tema, apenas citações. E aqui nesse texto, nós vemos que o reino de Deus, ele inicia da vida do nosso Senhor Jesus. Essa frase, reino de Deus, reino do céu,
elas precisam ser entendidas com a seguinte verdade. O reino de Deus é de eternidade a eternidade. O reino dos céus é uma parte do reino de Deus. O reino dos céus e o reino de Deus, na verdade, é o mesmo reino. Porém, em termos de tempo, o reino de Deus é de eternidade a eternidade. O reino dos céus, ele inicia com a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, como eu disse, é um assunto extenso, é um assunto profundo, um assunto que requer de nós uma exposição com muitos e muitos textos. Porém, aqui eu estou fazendo apenas uma citação rápida. Esta é a primeira fase. Essa fase tem a ver com a autoridade de Deus sobre a sua igreja, na sua igreja, por meio da sua igreja. Tem a ver com o governo. Autoridade de Deus, Jesus Cristo, sobre a sua igreja. É bom aqui, imaginando adequar a linguagem bíblica a quem não a conhece muito bem, que igreja não é uma edificação, não é uma localização. A igreja é formada por novos nascidos. Novo nascido é o homem ou a mulher que tem fé naquela cruz, entende que aquela cruz é a coisa mais fantástica que aconteceu no universo, onde Jesus Cristo conseguiu tirar o pecado da humanidade. Só que a condição é se o ser humano crê nisso espiritualmente. E à medida que ele crê, ele nasce de novo. É o espírito que nasce de novo. Pois antes do novo nascimento, seu espírito estava morto em delitos e pecados. E à medida que você crê nisso, geralmente eu creio, levado por circunstâncias más da vida, circunstâncias tristes, que levam o ser humano a procurar Deus. E a hora que você procura, você acha. E é o que eu estou testemunhando aqui, um dia eu precisei, só tinha ele. E eu procurei nele e encontrei. Mas aí houve um novo nascimento. Mas, a partir do novo nascimento, a necessidade de entender que começa como um novo nascido, uma criança que sai da barriga da mãe, ela tem todo um processo de amadurecimento. A mesma coisa espiritualmente. Hoje eu me acho um adolescente espiritualmente. Mas sou guiado cada vez mais, escuto melhor o Espírito Santo, para que as minhas obras sejam fruto do que a cabeça, Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador, manda através do Espírito Santo. Né? Então vamos continuar escutando. De Deus em nós, tem a ver com a transformação do nosso caráter de uma maneira mundana, terrena, para um caráter espiritual e eterno. Aí. Um caráter espiritual e eterno significa um caráter que ele é transformado para a eternidade, que ele tem a ver com responsabilidades eternas, a maneira como Deus está tratando conosco, ganhando o nosso coração. Ok? Aí vem a segunda esfera. Nessa segunda esfera, o tempo da manifestação do reino se dará após a vinda do nosso Senhor Jesus. Maranata, está por vir. Durará 1000 anos. Será o tempo em que Cristo vai estabelecer o seu reino na terra. Depois, eu quero colaborar muito com Jesus Cristo. De Cristo. Aí nós temos o tribunal de Cristo. Aí nós temos o início dessa dispensação, que é a dispensação do reino, que é a segunda esfera. E nós podemos aqui ver alguns textos. Apocalipse capítulo 20, e o versículo 6 diz: bem-aventurado santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Para alguns estudiosos, essa frase, primeira ressurreição, é aquele que está em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. E também, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17, quando diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados. E juntos nós encontraremos com eles nas nuvens, para irmos ao encontro
do nosso Senhor. Então, aqui está. Bom, senhores, é que eu tinha para apresentar hoje, eu costumo cortar assim de chofre mesmo, porque eu queria, eu quero, eu desejo que os senhores vão lá no nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, vão no original, ouçam o original. Então, que nós criamos uma biblioteca digital no canal YouTube, onde qualquer um pode vir a ser o nosso parceiro. Parceiro não está envolvido dinheiro, mas sim espiritualmente, para que vocês vejam o que nós estamos produzindo, nós estamos produzindo, o Espírito Santo está me conduzindo a produzir aquilo. Nas dúvidas, e vejam a descrição do vídeo, e peguem e se inscrevam lá no grupo do WhatsApp para tirar dúvidas todo dia, todos os dias úteis, de segunda a sexta, das 16 às 17, segundo um agendamento. Ok? Agenda, nós vamos lá conversar sobre isso. Muito obrigado. Hoje à noite nós temos, então, se Deus quiser, a nossa live de sexta às 19. Amanhã nós temos mentoria das 10 às 11. E domingo também uma live das 10 às 11. Vem trabalhar com a gente. Vem participar desse projeto. Qualquer um pode participar desse projeto. Qualquer um. Que foi feito para qualquer um. Assim como Jesus Cristo veio para salvar toda a humanidade. Não é um ou outro bonitinho. Bom, um bom dia, muito obrigado, bom fim de semana.